O que é a cadeia de valor? Hoje vamos entender a cadeia de valor na gestão empresarial. Qual o seu conceito, como aplicar na prática do dia a dia na sua empresa e melhorar os resultados do seu negócio a partir da gestão da cadeia de valor. Mas primeiro nós precisamos entender o que é a cadeia de valor. A cadeia de valor proposta por Michael Porter é a representação gráfica dos macroprocessos de negócio de uma empresa. Essa representação gráfica ela tem o objetivo de evidenciar como a empresa agrega valor para os seus stakeholders, apresentando desde os seus processos de aquisição de matéria-prima até a entrega do produto final aos seus clientes. Na composição da cadeia de valor, nós temos as entradas, ou seja, que são os inputs, os insumos necessários para que os macroprocessos possam ser desempenhados. E nós temos as saídas, ou seja, os outputs, os resultados, os produtos ou serviços gerados a partir desses macroprocessos. Falando dos macroprocessos, nós temos os processos primários, que são aqueles processos essenciais que agregam valor para a empresa. Esses processos primários são o chamado core business, os processos principais da empresa. Os processos de suporte são os processos que, embora não agreguem valor na perspectiva do cliente, são os processos necessários para que os processos primários possam acontecer. Ou seja, os processos de suporte agregam valor para os processos primários. E os processos de gerenciamento são as atividades que coordenam todos os demais processos para que eles possam ser realizados de uma maneira eficiente e, de fato, agregar valor. Então, agora, você, enquanto gestor, precisa compreender qual é o papel da cadeia de valor no planejamento estratégico, ou seja, qual a relação da cadeia de valor com o processo de planejamento estratégico. A cadeia de valor é utilizada no processo de planejamento estratégico durante a fase de diagnóstico para te ajudar a entender quais são os macroprocessos da sua empresa que podem ser melhorados, quais são os macroprocessos da sua empresa que apresentam oportunidades de melhoria para maior agregação de valor. E a partir da identificação desses macroprocessos, você pode construir novas estratégias que vão te ajudar a obter melhores resultados a partir do seu planejamento estratégico. Eu espero que até aqui você tenha compreendido os principais conceitos da cadeia de valor, ou seja, como ela é composta, quais são seus macroprocessos e como ela se relaciona, qual o papel dela no processo de planejamento estratégico. Nesse momento, vamos partir agora para uma visão mais prática, ou seja, vamos entender como que a gente pode aplicar isso no dia a dia da sua empresa, como que você utiliza isso na prática. Bom, para aplicação prática, eu vou listar para vocês aqui algumas dicas, algumas etapas que vocês podem seguir para conseguir aplicar a metodologia da gestão da cadeia de valor no seu processo de planejamento estratégico. Vamos lá. Primeiro, identificação e mapeamento dos processos. É muito importante que, ao construir a cadeia de valor, você faça uma reflexão de quais são os macroprocessos existentes na sua empresa, fazendo isso aplicando a categorização das atividades da cadeia de valor, ou seja, identificando quais são os processos principais, aquele core business da sua empresa, aqueles processos que agregam valor, quais são os processos de suporte e quais são os processos de gerenciamento. A partir da identificação desses macroprocessos, você já pode fazer então o segundo passo, que é a análise do desempenho de cada um desses processos. A partir da identificação de cada processo e da avaliação do desempenho destes processos, é possível identificar as oportunidades de melhoria, ou seja, em quais processos você tem oportunidade de melhorar. Identificado estas oportunidades, é o momento de traçar iniciativas, planos de ação para capturar essas melhorias que foram identificadas em cada um dos processos. E por fim, tendo identificado as atividades, avaliado o desempenho, identificado oportunidades, elaborado planos de ação para capturar essas oportunidades, é importante que você defina para cada processo da sua cadeia de valor indicadores que vão te ajudar a mensurar o resultado dessas melhorias e, obviamente, que você possa fazer depois o monitoramento e controle constante e disciplinado desses indicadores para poder identificar sempre se o resultado está melhorando ou não e
tomar as ações corretivas, as ações de melhoria. Bom, até aqui nós falamos de uma forma conceitual. Agora então, nós vamos ao nosso exemplo de uma empresa de transportes. Ou seja, nós vamos demonstrar aqui a cadeia de valor de uma empresa de transportes. Aqui na nossa cadeia de valor, vocês vão perceber que ela está dividida em processos de gestão, os processos finalísticos ou processos primários, que são a mesma coisa, e os processos de suporte. Iniciando aqui pelos processos finalísticos, nós temos as entradas. Então, dentro de uma transportadora, nesse caso aqui do nosso exemplo, essa transportadora ela precisa contratar empresas de transporte ou profissionais autônomos que possuem caminhões para que ela faça a transferência dessas mercadorias para os seus clientes finais. A partir da contratação dessas empresas, é possível então iniciar os processos de coleta das mercadorias, armazenagem dessas mercadorias no centro de distribuição, transferência dessas mercadorias do centro de distribuição para as filiais dessa transportadora e, por fim, a partir das filiais dessa transportadora, realizar a distribuição para os clientes finais. Então, esses são os processos finalísticos. E o resultado a partir disso são os produtos e serviços, ou seja, os fretes que são feitos para os clientes e, obviamente, a satisfação do cliente em relação aos processos executados. Porém, para que seja possível executar esses processos primários de uma forma que eles possam agregar valor, que eles possam ser eficientes, é necessário que haja os processos de suporte. Qualquer empresa, para que ela possa funcionar bem, ela precisa de uma série de processos de suportes que vão gerar as condições necessárias para que os processos primários possam ocorrer normalmente. Aqui no nosso exemplo, nós temos alguns processos de suporte. É importante lembrar, pessoal, que aqui nós temos uma ilustração. Então, eventualmente, na sua empresa, você tem processos diferentes ou mais processos do que estão listados aqui. Os processos de suporte, como aqui no exemplo, compras para aquisição de materiais, de insumos necessários para o funcionamento da empresa, o financeiro, responsável pelo pagamento e recebimento, recursos humanos, responsável pelo recrutamento dos profissionais que vão atuar nos demais processos, dentre outros processos aqui de RH que são necessários para que a empresa consiga funcionar. TI, por exemplo, uma vez que a empresa precisa de tecnologia para a execução de vários dos seus processos. E por fim, nós temos aqui os processos de gestão, que coordena todos os demais processos para que eles sejam executados de uma maneira eficiente e possam agregar valor, como, por exemplo, a gestão estratégica da empresa, a gestão de orçamento, decidindo a melhor forma de alocar os recursos financeiros da empresa, a gestão de pessoas e, por exemplo, gestão de projetos e processos. Bom, eu espero que nesse ponto você tenha conseguido entender um pouco melhor a gestão da cadeia de valor e como conseguir aplicar esses conceitos no dia a dia da sua empresa. Agradeço por ter nos acompanhado até aqui e se você quer saber mais sobre planejamento estratégico, clica no vídeo aqui na tela para entender mais desse assunto. Bom, é isso então, pessoal. Obrigado e até a próxima.